O tema central que a gente vai falar hoje é o seguinte: elemento água e seu papel na inteligência do planeta Gaia. Né? A gente vai tratar, enxergar o que geralmente o ciclo da água não nos mostra à primeira vista. Né? E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o elemento água, ao que ele serve? A que propósito ele serve? Né? Ousadia nossa querer classificar ou limitar, mas eu poderia dizer alguma coisa no sentido: ele serve à inteligência do planeta, sendo um elemento condutor. Vamos lá. Toda a eletricidade que a gente tem, toda a condução elétrica que a gente tem, principalmente nos corpos biológicos, nas árvores, no próprio planeta, ela depende do meio aquoso. Né? Ele é um elemento condutor. Ele funciona como água, ela guarda bits de informação cósmica, por assim dizer. Esse foi o nome que eu dei aqui. Né? E quando a gente fala de água, geralmente a gente lembra, às vezes algumas pessoas, eu principalmente, daquela famosa frase do Bruce Lee: seja água, meu amigo, seja água. Né? Por que ele fala isso? Uma outra frase dele também, se não me engano, ele fala assim: quem entra pela forma, sai pela forma. A água, ele é um elemento que ele entra pela forma e ele sai pela forma. A gente colocou ela nessa garrafa, ela tomou a forma da água, da garrafa. A gente vai pôr ela no copo, ela vai tomar o formato do copo. Então a água, ela é se adapta a todos os tipos de situação, ao calor, ao frio, a alta carga elétrica, a baixa carga elétrica. Ela é um verdadeiro coringa, um verdadeiro camaleão, por assim dizer. Né? E aí o que a gente vai explorar aqui hoje são algumas formas aonde a água atua de uma forma muito sutil, mas extremamente importante. E a gente vai fazer do micro para o macro, começando por nós, né? E chegando no planeta. Se alguém tiver alguma questão, algum processo, a gente para e revisa, assim, tranquilos. Vamos começar então. A primeira forma, começando do micro que eu quero trazer, é o nosso próprio corpo. Nosso corpo. A origem da vida, nós já somos gerados em água. Começar por aí, né? A nossa formação do nosso corpo, das nossas células, já é meio aquoso. A nossa nutrição na barriga da nossa mãe já é meio aquoso. E quando a gente nasce também já é meio aquoso através do que a gente bebe do leite da nossa mãe. Então a água está em todos esses processos. Mas eu vou pular tudo isso aí porque isso é um pouco óbvio, né? Eu vou fazer uma questão. Memória. Né? Quando a gente fala de memória, uma das formas da gente definir o que é memória, podemos ter médicos aqui na plateia, me corrija se estiver errado. Brincando. A memória nada mais é do que um potencial elétrico que perdura no circuito neuronal. Entenderam? Potencial elétrico, uma diferença de potencial, uma energia circulando do menos para o mais, dentro de um circuito elétrico que é a nossa rede neuronal, os nossos neurônios. Só que esse potencial elétrico que perdura, ou seja, que está fazendo a manutenção daquela memória, ele só é vivo enquanto estiver em meio aquoso. Secou o cérebro, perdeu todas as memórias. Antes, né? O cara morre antes, mas enfim, perde todas as memórias. Que mais? Por exemplo, qualquer comunicação eletroquímica do nosso corpo, seja um estímulo de dor, seja um estímulo de alegria, um estímulo de qualquer coisa, o sinal elétrico, da pontinha do dedão até chegar no meu córtex aqui, que vai interpretar alguma coisa, tem que passar por meio aquoso. Sem água não tem transmissão elétrica, sem água não tem biológica, desse ponto de vista que a gente está analisando. Sem água não tem inteligência biológica em corpo físico. Que loucura. Então a água ela é muito mais importante do que às vezes a gente imagina. Né? Você fala, não, mas água que eu bebo, enfim. A água que a gente bebe é justamente o tipo de condutor elétrico que a gente está colocando para dentro da gente. Uma água suja, vocês acham que vai passar uma transmissão fidedigna ou uma transmissão... só um segundo, pessoal. Graças a Deus. Isso aqui é um cristal. Enfim, próximo dia a gente fala dele. Mas uma água suja, ela não tem a mesma eficiência de uma água pura, de uma água límpida. Porque a informação ela vai fazer que nem... Lembra daqueles fliperama que vai bater um monte de coisa? Imagina o impulso elétrico tendo que desviar um monte de molécula estranha no meio de um líquido, se ele poderia simplesmente ressoar e ser.
Se ele tiver que ficar lidando com um monte de dissonância no meio, com um monte de coisa, complica. Então é por isso que é tão importante a gente estar bebendo uma água, a gente estar em contato com uma água, não só pura fisicamente, claro, mas também pura etericamente, uma água que tenha uma qualidade energética elevada. Não é à toa que quando a gente entra num templo, uma das primeiras, por exemplo, um templo, uma igreja, uma das primeiras coisas que a gente vê na entrada não é uma água benta, uma água. Né? A água é um símbolo o próprio símbolo de aquele povo prepara aquela água de um jeito, aquele outro povo prepara a água de outro jeito, do ponto de vista sutil mesmo, que eu estou querendo dizer. Né? Então o primeiro exemplo é o nosso próprio corpo. Então a água está presente mediando esse processo de comunicação eletroquímica. Quero que vocês guardem bem isso, porque a gente vai fazer todo esse processo até chegar no planeta. Tá? Legal. O segundo aspecto, o segundo exercício, a segunda forma que a gente pode ver a água atuando dessa forma é numa rede, eu não sei se esse nome é oficial, mas a gente batizou de rede mico-vegetal. É uma rede composta pelas raízes das plantas e os organismos, os fungos, que fazem justamente a comunicação eletroquímica entre as raízes das plantas. Então, as plantas elas estão no solo, as raízes estão interconectadas não fisicamente, mas por uma certa proximidade, como se fosse um grande cérebro também, e funciona da mesma maneira que o nosso cérebro. Se não for em meio aquoso, essa comunicação, essa inteligência das plantas, essa comunicação que há no maciço florestal não ocorre. No solo a gente vai ter uma característica ainda mais interessante, porque nessa água do solo vão estar dissolvidas sais, como sulfato de cobre, sei lá, cloreto de magnésio, vai ter todos os sais, vai ter um monte de sal. E esses sais, eles aumentam a condutividade elétrica da água. Então assim, mais uma vez, a água sendo o condutor. Se a gente tirar a água, deixar os sais, os metais, tirar tudo, não vai ter a condução elétrica, não vai ter a circuitaria. Agora, se a gente colocar a água, independente dos metais, dos sais, algum potencial elétrico vai existir. Né? Um aspecto importante sobre essa rede microvegetal é que até um tempo atrás ela não era considerada algo real e palpável. Mas recentemente eles utilizaram pulgões, pequenos pulgões, e eles funcionam como bioeletrodos. E eles começaram a perceber que a comunicação de uma árvore para outra se dava independente da distância geográfica. E aí, claro, foi descoberto que realmente existe uma rede neuronal que funciona como um cérebro, como um grande cérebro, que faz toda essa comunicação, que está muito além ainda dos campos que a gente acessa. Né? Então, esse grande maciço florestal funciona como um cérebro verde, um grande cérebro, que conecta todo o planeta. Claro, nas áreas onde a gente tem raiz, onde a gente tem essa estrutura atuando. Em outros biomas, como o deserto, enfim, a gente vai ter outras forças regendo. Né? Legal.